O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-no em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias hoje e sempre, onde estiver. Amado Mestre Jesus, aqui estamos diante de vós, Mestre, e pedimos que sejamos todos abençoados por o teu amor, pela tua paz, pela tua glória, pela tua sabedoria. Senhor, dá sustentação a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados da casa do caminho, que eles possam ser um instrumento de paz, amor e cura que tanto desejamos ser. Iluminai o palestrante, para que ele possa nos falar com a clareza que possamos entender. E uma vez, Senhor, que entendamos, nos dai a força, a coragem de encontrar. Amém. Hoje a palestrante é o nosso querido Flávio Nery, e o tema será Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Pode falar. Testando. Alô, boa tarde a todos e a todas. Que o Mestre Jesus, através dos seus benfeitores espirituais, possam, nessa tarde tão abençoada, nos inspirar para que sejamos um instrumento que leve até vocês que nos ouvem o consolo necessário, o conforto e a harmonia para aquilo que nós desejamos, que é viver a paz possível ainda aqui no mundo material. O tema de hoje, como a nossa querida amiga de mesa nos comunicou a vocês, é o tema do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro do item, ou melhor, o título do capítulo é Buscai e Achareis. E o tópico é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Em início de trabalho, nós iremos colocar, se a nossa querida Márcia conseguiu, pode botar, pode deixar a luz assim, um poema que foi psicografado por Chico Xavier, de Cassimiro Cunha, do livro Antologia dos Imortais. E esse poema diz assim, você vai baixando à medida que eu for lendo, viu, Márcia? Está ótimo aí. O poema é a Vitória. Cassimiro Cunha. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar, entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso no desejo de avançar. A pedra cerrando a frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livre, a defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar, qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusa-te perseguido, afirmas-te sem lugar, renova-te e ser feliz, a melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar, a vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Então não há outro caminho senão do trabalho. Quem diz isso é Cassimiro Cunha, mas nós podíamos lembrar que quando, acho que em João, Jesus dizia que o meu Pai até hoje trabalha
e eu também trabalho. Esse nome trabalho pode repercutir na mente de vocês das mais variadas formas. É óbvio que hoje nós teríamos condições de dizer que há muitos desempregados sem trabalhos formais e remunerados. Mas o Jesus Cristo trabalhou a vida inteira por nada de troca monetária. Então, quando a gente fala de trabalho, não tenham em mente que o trabalho só pode ser aquele em que haja os proventos necessários e legítimos do esforço de cada um de vocês, e que todos deveriam ter trabalho remunerado num planeta tão abundante como a Terra, mas que verdadeiramente temos milhões de desempregados em vários lugares do mundo, pessoas passando fome, e que verdadeiramente não é sobre esse trabalho que eu falo, mas também sobre ele. Mas é o trabalho que está à disposição de todos nós, e que muitas às vezes não abraçamos tarefas de pequena monta ou de menor valor social, porque acreditamos que seria demérito. Mas todo trabalho dignifica o homem. Como no poema de Cassimiro, ele traz essa informação de forma preciosa para todos os conflitos. A ideia é trabalhar. Trabalhar no bem, trabalhar no propósito de nos melhorarmos enquanto seres humanos, vivendo a experiência no corpo físico, seres espirituais que vivemos no corpo físico. O trabalho, ele não mata ninguém. E até mesmo ontem eu descia no meu condomínio, me veio agora a lembrança, eu postei no meu canal, no meu perfil do Instagram, e existe um senhorzinho lá no meu condomínio, que eu tenho muito carinho por ele, e ele é um recurso para mim, ele me emociona. É um senhorzinho de 78 anos, seu Augusto. Seu Augusto é um senhor que tem muita pobreza material, mas é muita pobreza. Ele é um ser humilde, muito humilde, magrinho, de cútis preta, e um ser que tem uma sabedoria que eu sinto e paro para conversar com ele por muito tempo, porque ele me traz informações sobre a natureza, ele me traz informações sobre as plantações, ele me fala sobre que momento devo fazer a plantação de determinada hortaliça, ele me ensina sobre o jabuti, como eles se movimentam no condomínio que eu moro, é um condomínio fazenda, e que tem muitos animais silvestres, e eu tenho me conectado bastante com a natureza, entendendo um pouco mais sobre o mecanismo das jararacas, como a jiboia se manifesta, como a sucuri se manifesta na lagoa. Lá tem um jacarezinho que de vez em quando toma o sol, e ele é aquela pessoa que eu me instruo. Eu não vou para um biólogo, eu não vou para um veterinário, é com ele que vive na roça há tanto tempo. E ontem, quando eu desci de bicicleta, eu encontro ele no caminho, eu paro e começo a gritar: seu Augusto, meu amigo, quero falar. Ô, seu Flávio, o que foi, seu Flávio? Uma humildade que comove, eu me emociono quando eu falo dele. Seu Augusto, o senhor é incrível. Então, aí eu ontem descendo, vi ele cortando um monte de grama, um monte de coisa lá, e falei com ele assim: me desculpe, gente. Ele estava bem, gente, mas eu fui falar dele. Eu fui falar dele, velho, me emociona assim, não sei porquê, cara. Talvez seja porque ele representa a humildade que eu não tenho. E me desculpe, gente. Pra que eu fui falar de seu Augusto? Eu já sei que ele me emociona. Depois vão lá no Instagram, acho que já sumiu, porque foi ontem 2 horas da tarde que eu postei, e aí fica 24 horas, e aí de repente já não deve estar. Poxa, velho, que coisa interessante, cara. Vale a pena vocês verem quem é o velhinho. Talvez eu reposte só porque eu falei pra vocês. Aí eu tenho vontade de postar de novo pra você ver quem é o velhinho, né? Ele não tem dente na boca, enfim, é de uma simplicidade incrível. Pra que eu falei dele? Eu não vou falar mais dele. Eu vou cortar para eu poder retomar e depois eu falo lá na frente se eu conseguir. Então, no Evangelho tem a passagem que abre o capítulo e que fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu vou ler a passagem que abre o capítulo, que eu me retomo a emoção, e se lá na frente eu conseguir, eu retorno a história.
diz assim, Mateus vai dizer assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura, deixa eu desligar aqui, quem procura, vocês completaram, quem procura acha. Tem gente que procura muita confusão, né? Aqui não é sobre isso, não é procurar confusão, mas quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Então, pedi e obterei, batei e abre-se-vos-ás, buscai e achareis. Só que muitos de nós, a gente não pede, não bate e nem busca, e tem uns de nós que pedem, não busca. Como é que vai achar? Obviamente que tudo se completa: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Tem gente que fica sentado pedindo: oh meu Deus, me dê isso, oh meu Deus, me dê aquilo, oh meu Deus, como seria se o Senhor pudesse me oportunizar um emprego, oh meu Jesusinho, meu Jesus Cristinho. Está pedindo e deve pedir, porque Deus é o Pai da bem-aventurança, Ele é o Pai da abundância, e é na abundância que nós deveríamos viver, ou na suficiência. Ninguém deveria viver na insuficiência. Isso é um absurdo, mesmo num planeta como o nosso, que ainda é um planeta de provas e expiações, mas ele é condicionado a ser um planeta de regeneração e de felicidade, se nós aqui incorporássemos o espírito da fraternidade, da solidariedade, do trabalho que dignifique, e o progresso naturalmente aconteceria aqui no planeta Terra. Só que como nós ainda não avançamos intelecto-moralmente para isso, por isso que ainda há escassez de alimentos para algumas pessoas, não porque há escassez de alimento na terra. A produção de alimentos daria para suprir a fome de todos os habitantes, que hoje somos em torno de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Não faltaria alimento para ninguém. O que não dá é para a riqueza do mundo inteiro, está na mão de 5% da população mundial, e o resto da população vive à margem, uns na classe média e outros na pobreza extrema. Isso não é de Deus, isso não é a proposta do Evangelho. Jesus, ele é o nosso irmão maior e filho da abundância, que é o Pai, e que trouxe prosperidade quando dizia: vedes as aves no céu, elas não semeiam e não falta o que comer, veem os lírios do campo, que não tecem e se vestem tão bem como os filhos de Abraão, mais ou menos assim. Então não vai faltar jamais alimento para nós que somos os filhos diletos do Criador, porque temos a razão, somos seres humanos. Como é que não falta para as aves, não falta para os animais, e poderia faltar para nós? Falta por causa da ganância humana, por causa do egoísmo humano, por causa desse individualismo que a nossa sociedade vive. É verdade que se a gente pede, a gente obtém, mas existe um movimento, e isso fala até, eu posso fazer uma digressão a respeito da física quântica. Nós sabemos que, quem aqui de vocês podem entender, a gente tem que explicar numa linguagem que seja acessível. A física quântica fala de ondas de possibilidades. O que são ondas de possibilidades? Aqui agora eu tenho uma rede Wi-Fi que meu celular se conectou. Ninguém está vendo isso, mas um sinal foi captado pelo aparelho e que está de forma ou de outra transmitindo pelo meu Instagram a nossa palestra de hoje, que eu vou disponibilizar depois. E depois eu boto no meu canal do YouTube. Vocês podem também me seguir se quiserem, Flávio Nery de Azevedo, em todas as minhas mídias sociais, Instagram, Facebook, e no YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Então, essas ondas existem. O que é que acontece? Quando eu plugo aqui e conecto, eu faço um colapso de onda. É um colapso de possibilidades que existiam aqui, mas enquanto eu não materializei no contato daquele ponto no celular para poder o Instagram abrir essa possibilidade, o Wi-Fi se conectar e a onda vir, eu não teria imagem transmitida. De uma forma muito simplória, é o que acontece na nossa vida. Existem várias ondas de infinitas possibilidades aqui. É óbvio que a gente se conecta com aquela frequência que a gente irradia. O que eu emito, eu atraio. Assim as entidades que às vezes nos perseguem, assim os benfeitores que nos amam, se eles encontram ressonância no nosso íntimo, eles nos inspirarão a sermos pessoas melhores, porque nós somos filhos de Deus e somos centelha divina. E enquanto centelha divina, obviamente que nós somos Deus em potencial. Todos somos Deus, vós sois deuses. E assim está no Evangelho. Se Jesus diz que nós somos Deus, é porque Ele sabe que nós somos Deus. Só que nós não nos concebemos Deus. Por isso que vivemos essa escassez, essa privação. E quando na passagem do Evangelho de Mateus, ele diz que pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, e buscai e achareis, significa que vocês podem pedir, mas vocês precisam buscar.
vocês precisam pedir, precisa bater também para a porta abrir. Eu peço e bato, e aí a porta abre, e aí você vai buscar. Eu busco um lugar melhor na vida, e muitos de nós nos acomodamos, nos colocamos numa situação de vitimizados pela sociedade. Obviamente que é culpa da política, é culpa dos governantes, e a gente pode se mobilizar de alguma sorte com quantos exemplos temos no planeta de pessoas que vivem na extrema pobreza e conseguem dar utilidade à sua própria vida e vivem com felicidade, com alegria de viver. O que eu ia citar daquele irmão, que eu não vou falar o nome para não chorar de novo, e que ele consegue encontrar vida na vida que ele vive, com alegria. Isso está muito recente, porque foi ontem essa conversa, e eu não tive ainda nem como conversar com o meu terapeuta, que eu faço terapia. Apesar de ser terapeuta, eu também tenho que me cuidar. Os psicoterapeutas e os psicólogos precisam se tratar, porque a gente tem que se tratar melhor para cuidar das pessoas que te cuidam. Então, eu não tive como esvaziar isso com ninguém. Então, foi ontem, pego por isso, e estou aqui abrindo para um coletivo de quase 200, 300 pessoas, e não sabia que isso estava em um nível em mim, me mobilizando, mas está. Se não fosse, eu não teria chorado aqui diante de vocês, porque chorar não é vergonha. A gente que aprende quando é pequeno, né, que homem não chora. Isso eu, muito tempo, já deixei para lá. Graças a Deus eu me livrei dessa crença limitante, apesar de que nossos pais são muito responsáveis por fazermos os outros engolirmos no choro. Quando eu lembro, quando meu pai me batia, minha mãe também me batia, eu os amo, mas aqui quem não tomou uma porradinha de pai e mãe, só a geração nova que a gente não é a favor, mas aqui a velharada toda deve ter tomado as palmadinhas, né? Eu acredito que sim. Então, quando meu pai me batia, minha mãe me batia, dava uma cinturãozada, uma palmada na mão, ele dizia assim: engula o choro, seu corno. Além de apanhar, eu tinha que ser chamado de corno, você não sabia nem o que era corno, e além disso eu tinha que engolir o choro. É muito. Eu imagino eles o que viveram, né? Meu pai e minha mãe diziam assim: você não sabe o que eu comi. Só que isso tem que acabar um momento. Então alguma geração tem que interromper essa onda de violência, né, com os nossos sucessores ou nossos filhos. Obviamente que a gente não é a favor da pedagogia da violência, a gente é a favor da pedagogia do amor, mas eles aprenderam de uma forma dos nossos avós, bisavós, que às vezes era até primitivo, era palmatória, era ajoelhado no milho, era bater e jogar sal depois. Então era coisa bem primitiva. Minha mãe me contava, que eu achava assim uma coisa bem brutal, mas ao mesmo tempo com a gente foi um cintozinho, era uma sandália havaiana, uns bolozinhos, meia dúzia de bolo. Só que o problema não é isso, é só a parte que diz assim: apanha, bolo, agora chorando, engula o choro, seu corno. Além de engolir o choro, ainda chamava de corno. Ou seja, minha irmã era assim a burra, a irmã, né, mulher, assim a burra, para de chorar, e o homem é seu corno. Aí eu fui vendo que a gente era educado a não chorar, e aí de repente, quando a gente chora em público, vem as memórias de que o homem não chora, você tem que segurar o choro, você tem que ser forte, e eu estou contra tudo isso. Eu há muito tempo já não tenho mais isso na minha vida, mas aqui é só por uma questão não de vergonha de chorar, é porque eu tenho que tocar palestra. Então como é que eu vou tocar palestra chorando? Não dá, né? Eu tenho que tomar aqui, mas eu não tenho problema nenhum em chorar depois, ir pro carro e ficar lá chorando. Vou chorar, porque eu sinto que é uma coisa que mexeu comigo em algum nível. Então o trabalho, em qualquer condição, ele é algo que dignifica o ser humano. E a gente não aprende que nas mínimas coisas a gente pode encontrar felicidade. Às vezes muitos de vocês pensam que só com um trabalho bem remunerado, com um trabalho de alto nível, é com o movimento de alguém lhe oferecer um provento que seja digno do que você produziu enquanto formação. Eu não sou contra isso não, pelo amor de Deus, não é sobre isso que eu estou falando, viu? Eu estou falando sobre algo muito mais profundo, é uma análise profunda da lei do trabalho e do progresso. Sem trabalho não há progresso, e o trabalho remunerado é necessário, mas a gente não pode se acusar de não ter trabalho como Peixinho, né? Fala lá na Federação Espírita, André Luiz Peixinho: olha gente, eu sei que está com desemprego aí avassalador, antes da pandemia, né? E depois até piorou um pouquinho, porém, tem trabalho aqui para todo mundo, na FEEB, ou seja, tem emprego, tem trabalho para todo mundo, só que é voluntário, e nem todo mundo quer. Tem trabalho aqui para arrumar os livros, fazer a biblioteca funcionar, tem trabalho aqui para a gente recepcionar as pessoas que vêm na federação, tem trabalho para arrumar o salão doutrinário, tem trabalho para quem quer se engajar no sopão solidário fraterno, tem trabalho para todos os tipos de habilidades que vocês têm. Mas não tenho habilidade nenhuma. Tem trabalho para você também que não tem habilidade nenhuma, porque tem gente que é assim, né? Mas eu não tenho habilidade nenhuma, quem sou eu? Peixinho conta essa história, eu dou risada. Quem sou eu para limpar o banco da mansão do caminho? Quem sou eu para cortar essas verduras, para alimentar esses homens pobres da rua? Ou seja, a pessoa se usa de subterfúgios, de falácias,
para não trabalhar. Aí chegou uma vez lá na FEB, eu faço parte da Federação Espírita há 22 anos lá na Sociedade Olo, e ele contando uma vez que tinha grupos para a gente poder fazer do que quisesse. Mas quem fizesse a ideia do grupo, liderasse o grupo. Ah, Peixinho, eu quero um grupo de meditação. Beleza, pode ir à sala tal, você é o coordenador. Ah, Peixinho, eu quero um grupo de trabalhos com jogos lúdicos. Beleza, você assuma seu trabalho. Aí um jovem disse assim, pô, Peixinho, eu não sei no que fazer, acho que não tenho trabalho nenhum para entregar, para oferecer. Ele pode, você pode sim, ficar na sala apenas meditando e orando pelas pessoas que estão aí sofrendo. É um trabalho, é Carol? Ah, Carol. E Camila? Meu Deus do céu, não é Carol? Não, é Carol outra. Ah, entendi, você que era Camila, minha amiga, mas é Carol. Então, as minhas amigas de faculdade, colega de sala, minha amiga ali que eu amo muito, está aqui e me vi chorar, mas não tem problema não, né, Carol? Ah, você me rapaz, meu botar na Medina, tá vendo? Já bateu foto, enfim. Então, me perdi porque eu vi Carol agora. Então, nessa perspectiva, eu digo que, eu estava falando o que mesmo? Eu estava falando o quê? Ah, do trabalho. Então, a pessoa que não tinha nada para entregar, ele falou assim, vá para uma sala e fique silencioso, meditando, vislumbrando um campo de harmonia na FEB. Ou seja, até nisso vocês podem trabalhar. Então não há espaço para o desemprego, não há. Todos vocês têm algum talento e alguma habilidade que podem colocar a serviço da vida. Por isso que o capítulo é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Se vocês não se movem para saírem da zona de conforto, da inércia, e no sentido amplo do que eu estou trazendo, eu sei que tem pessoas aqui sofrendo de depressão, pessoas com câncer, pessoas, eu sei que essa casa, a casa do caminho, aqui está, porta aberta para todo mundo, não é? Então não há discriminação. Aqui é uma casa bem eclética, e o que eu vejo, eu frequento várias casas espíritas, eu faço palestras há 12 anos, e eu sei, aqui é o único lugar que eu vejo, desde o cara milionário que eu conheço, pessoas milionárias que frequentam aqui, milionária, que pode rasgar dinheiro, tem aqui dentro, como pessoas que estão na extrema pobreza. Eu nunca vejo, quase em casa nenhuma, eu estou falando a você de 27 anos de movimento espírita, uma casa que contemple isso, desde o homem mais rico, que pode vir aqui, e como as pessoas, não que os outros não possam, como as pessoas mais pobres mesmo. Todas as casas espíritas têm os mais pobres que vão para pegar farnéis, que vão para se beneficiar. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que frequentam a plenária para os tratamentos espirituais, que frequentam o voluntariado. Essa é a casa mais multifacetada que eu sei que existe aqui, porque tem casas que tem mais classe média, tem outros que tem muito público rico, tem uns que são classe média e atendem os pobres, mas aqui não, frequenta todo tipo de gente riquíssima, gente classe média, gente paupérrima. Então é muito diversa esse público da Casa do Caminho. Por isso que a linguagem que eu tenho que usar tem que ser uma linguagem que atinja todos os níveis de compreensões que aqui existem, né? Mas eu tento fazer um esforço, mas nem sempre o que eu digo pode ser compreendido por todos, e não porque não tem escolaridade, porque tem gente que tem escolaridade, mas que também não consegue compreender a linguagem do amor, a linguagem do Cristo, a linguagem do Evangelho. Então não é sobre isso. Então, continuando a passagem de Mateus, então tem trabalho para todo mundo. Ele continua dizendo: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Quem é aqui que é pai de algum filho que o filho pede pão e vai dar uma pedra? Acho que ninguém. Nem o pai e a mãe mais assim, que tenha pouco amor no coração. O filho, meu pai, me dá um pão, toma uma pedra, menino, vai comer pedra. Pode dar um bolo, não tenho o que comer, menino. Não pede comida a seu pai. Eu estou saindo para trabalhar, você quer apertar minha cabeça, meu Deus? Mas meu pai, eu estou morrendo de fome. E é duro o pai e a mãe ver um filho passar fome, pedir o que comer e não ter o que dar, né? É muito doloroso. Isso deve ser a condição mais triste que ninguém devia viver aqui no planeta Terra, mas ainda existe. Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Me dá um peixe, pai. Não, toma aqui uma cobra, uma jararaca. Toma uma jararaca para você. Não tem gente que faça isso. Ora, se sendo maus, no sentido do Evangelho aqui, né? Se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, se o Pai que está no céu, não é lógico que Ele vai dar os bens mais verdadeiros àqueles que nos pedirem? É óbvio que sim. A gente não sabe pedir, e se pede, está pedindo e está se acomodando.
A proposta da fala de hoje é essa: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ah, mas eu estou pedindo tanto, seu Flávio. Ah, você não sabe como eu peço em minhas orações, eu peço o tempo todo. E aí, está se movendo? Qual o movimento que está fazendo? Não, eu peço, eu quero que caia no meu colo. A gente trabalha com algumas técnicas quânticas e eu falava sobre as ondas de possibilidade, trouxe para vocês, e a gente sabe que se você pede, o universo colapsa aquilo que você pede. Como? Não necessariamente no dia seguinte. Você tem que se mover, porque o universo a gente entende como Deus. O universo é abundante. Se eu peço, ele se moverá, o universo, para colapsar aquilo que você está escolhendo. Só que a gente não sabe nem o que está escolhendo, não sabe nem o que está pedindo. A gente não sabe nem o que quer pedir. E às vezes pedimos coisas que não serão motivações para o crescimento de vocês que estão pedindo. Até inteligência para pedir é preciso ter. Tem gente que pede acertar na loteria e aí ganha esse prêmio, você vê quantos aí perde tudo em menos de 3 anos ou são assassinados. Será que era isso que eles precisariam mesmo, acertar na Mega Sena? Talvez não. Talvez eles vieram nessa vida para aprender a lidar com um pouco menos de recurso, porque tiveram bastante e não souberam utilizar, fizeram mau uso daquelas riquezas que estavam disponíveis no momento civilizatório ou no momento encarnatório. E retorna com um pouco mais de limitação, de pobreza, para aprender na pobreza, nas dificuldades, a superar e criar novas habilidades. Porque ninguém vem para pagar nada, nem para ser castigado, porque Deus não castiga ninguém. Você acredita que Deus castiga? Não. Se Deus é o amor, como é que o amor vai castigar o desamor? Eu nunca vi isso. Eu amo, eu vou castigar. Não existe castigo divino, não existe. Muitos ateus e agnósticos não acreditam nesse Deus que as pessoas religiosas querem professar. Muitos religiosos, um Deus punitivo, um Deus antropomórfico, ou seja, que tem a figura de um homem barbudo, que senta num trono a castigar os seus filhos. Esse Deus eu também não aceito, não acredito num Deus assim. Eu acredito no Deus de amor, que é o Deus que é abundante, que quer o bem dos seus filhos e que cria leis, a lei do progresso, a lei do trabalho, e que nós estamos inseridos no mundo para vivenciarmos aprendizados nessas diversas leis que foram criadas. A lei de justiça, de trabalho, de amor, todas as leis regem a vida humana. Então Deus não vai castigar ninguém, Ele cria leis. As leis criadas, quando nós transgredimos, nós pagamos um preço, não porque Deus castigou você, porque você transgrediu. Um pai ama um filho, diz ao filho, não bote o dedo na tomada. Até ele não saber, ele vai meter o dedo na tomada. Tomou choque, ele aprende pela dor. Só que ele pode aprender pelo amor. Não necessariamente ele precisa meter o dedo na tomada. Se o pai educa previamente, filhinho, essa tomada dá choque, aí faz uma simulação de um choque bem, com aquele negócio daquele chamado na época do meu tempo, Magic Click. Eu fazia aquilo, eu tenho pavor de choque, pavor. Aí eu botava meu dedo naquela pontinha daquele negócio, tac, tac, para acender fogo, tac, tac, sai uma fagulha assim, ó, tic, tic. Batia no meu dedo, aquilo dava uma agonia. Aí podia simular assim com o dedinho do menino aqui. Isso aqui é um choque, se você botar ali é pior, 1000 vezes. É papai, é papai. Então pelo amor se educa e não necessariamente precisa ser pela dor. Mas ele foi educado, se sabe que não é para fazer, vai lá e faz. Não foi Deus que castigou, Deus mostrou. Deus, eu estou batendo a metáfora do pai que tem um filho, que está educando um filho. Se um pai criador ensina, bota as leis e diz, olha, segue o caminho do amor. Qual é o roteiro que vocês têm? Qual é o roteiro para seguir? Qual é o roteiro? Porque você pode dizer, mas ele não me disse nada, eu não tenho um roteiro a seguir, como é que eu vou saber que não posso botar o dedo na tomada? Se o pai diz ao filho que não bote, é uma coisa, mas Deus nunca disse no meu ouvido nada. Qual o roteiro que ele nos deixou? O Evangelho, a Boa Nova. Ele nos deixou o roteiro seguro, que é o Evangelho, que se seguir, vocês seguirem, estarão completamente realizados nessa vida, mas a gente não segue, e deixou Jesus como modelo, de exemplo de vivência extrema do Evangelho. A gente não teve ninguém na Terra, ninguém no planeta, que vivesse o Evangelho do jeito que Jesus viveu. Jesus não escreveu o Evangelho, ele era o Evangelho, ele era a Boa Nova. O Evangelho vem de Boa Nova, ele era a vivência do amor, nas suas ações no mundo, nas relações que ele estabeleceu. Então Jesus era o Filho de Deus, o primogênito ungido, e disse que a gente podia ser igual a ele, se tivéssemos fé. A gente não tem fé, a gente não acredita no amanhã.
A gente fica preso ao passado, a gente fica preso ao futuro, preocupado com o que vai ser de amanhã. Se não falta para as aves do céu, por que faltaria para nós outros? Mas sabe como é que faz? Buscai e achareis, pedis e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Será que vocês estão sabendo pedir? Será que vocês estão buscando? Será que vocês estão batendo na porta? E Manduce buscava, pedia e obtinha o tempo todo. Ela sempre tinha uma fé inquebrantável no Cristo. Ela dizia: fique tranquilo, meu filho. André Luiz Peixinho trabalhou lá e a Leonora Peixinho. São meus referenciais, assim, eu digo encarnados como mestre, né? Os dois foram meus professores na residência. Peixinho, filósofo, médico e psicólogo, e a Leonora é médica. E a gente fez residência em medicina social, eles foram meus preceptores. E eu aprendo muito com esses dois irmãos, que eu tenho muito amor por eles. E aí a gente sempre vê que quando essa perspectiva do processo do trabalho, eu me perdi, falei deles, me perdi de novo, me perdi. Eles dois trabalharam em Manduce. É que eu estou inspirado aqui, viu, gente? Aí vem os fluxos de memória. Se eu corto, eu me perco. Tem que ser assim, ó, sem poder abrir muitas brechas hoje. E Manduce, Peixinho trabalhou lá, mas a Leonora. Peixinho com a Leonora trabalhava, ficava irmã, não tem condições. Eles eram residentes lá, na época preceptores, né, no hospital em Manduce. A irmã falava: fique calmo, meu filho. Eu já orei para o Santo Antônio. Santo Antônio vai mandar. É uma fé, mas cadê Santo Antônio que não aparece, irmão? Pelo amor de Deus, a gente humano era uma santa Dulce dos pobres, sabia, conversava com Deus, direto com Deus. Ela e o pai era quase um, né? No sentido de conexão que ela vivia. Ela: fique tranquilo, vai chegar. Aí no final do ano, chegava aquela perrengue, faltando dinheiro para pagar as contas do hospital. Roberto Carlos, você sabe, né? Que é um doador, anônimo era, mas não é mais. Aí botava não sei quantos milhões de dinheiro lá na conta do hospital. Aí supria as demandas do hospital. Aí Peixinho: meu Deus, que fé é essa? E aí ficava ela naquele lugar de humildade, sabendo que não faltaria, porque ela era a filha da abundância. E dizia assim, Peixinho relata isso ao longo do tempo: a obra não é minha, é de Santo Antônio, ele que vai cuidar. Eu estou aqui, olha que visão, porque ela era devota de Santo Antônio, né? Então, ela dizia: ele cuida. Claro que Santo Antônio é o santo católico, só que é Jesus o regente de tudo. Então ela falava com Santo Antônio, mas sabia que era Jesus que resolvia as coisas todas. Então ele vai dar conta, ele vai dar jeito. Mas se ela fala vai dar jeito e fica parada, é uma coisa. Ela pedia e ela sabia buscar. Ela buscava na porta dos outros, ela batia na porta dos outros e pedia esmola para os pobrezinhos dela. Isso me veio aqui agora, não estava planejado nada disso aqui, viu? E aí num dia ela foi pedir na casa de um dos ricos. Quando ela bateu na porta, então ela pediu: Santo Antônio, me ajuda, Santo Antônio, me ajuda, meu mestre Jesus, me ajuda. E ficava parado na cama, não, saía ali, ia pedir esmola. Quando ela pedia, um dia desses que ela pediu na casa de alguém cuspiu na sua mão. Ela pegou e fez assim: tudo bem, esse aqui é meu, mas coloca aqui para eu levar para os meus filhinhos. Mandou cuspir. Eu já ficaria todo enojado, queria meter a zorra no cara, primitivo como sou. Eu pedi a Deus para me ajudar, ele me manda o cara cuspir minha mão. Quem é ele? Ela não, ela é humilde, ela tem humildade como condição. Então recebeu a cusparada, não foi nem na cara, né? Pegou e deu a outra mão. Não foi a outra face para bater, como Jesus dizia, mas deu a outra mão. Joga aqui o cuspe para eu levar também para eles. O cara se comoveu e depois viu que aquela era uma mulher santa, diferenciada, e passou a ser um provedor também das obras sociais. Então ela tinha fé, mas a fé dela não era uma fé cega, era uma fé raciocinada no que ela trazia no coração dela e na certeza de que ela se movia em busca de auxílio para aqueles que poderiam ajudar. Para finalizar, irmã Dulce, uma outra vez, são vários históricos que eu ouço ao longo de 22 anos que eu estou na Federação Espírita, lá vendo Peixinho toda segunda-feira falando, ele repete muitas histórias e é bom porque pela repetição eu vou fixando. Às vezes ela chegava e recebia doações de cama, e as camas que chegavam para ela, e ela recebia porque ela ficava sentada numa cadeira, ela tinha problemas pulmonares, e ela tinha que ficar sentada, porque senão ela sufocava um pouco. Então ela ficava escorada numa cadeira assim, bem velhinha, para poder justamente tocar os corações daqueles que visitavam o hospital, né? E ela era esperta também, irmã Dulce não era fácil. E aí quando a pessoa chegava, que olhava: irmã, meu Deus do céu, sou numa cadeira dessa, meu filho, é isso mesmo, a vida é assim mesmo, não vou trazer uma cama. Aí trazia uma cama de hospital para ela. Ela pegava a cama e dava para os doentes e ficava na cadeira. Aí a pessoa falava: irmã, não é pastor? Não, meu filho, deixa eu continuar na minha cadeira aqui, senão o pessoal para de doar a cama, porque estava doando para ela. Se era para doar para os velhinhos, os pobrinhos, talvez não doasse tanto, mas como era irmã Dulce, ela ficava no sacrifício, ali naquela cadeirinha dela,
sofrendo, aí chegava um rico, pô, irmã, você tá, meu filho, eu tô aqui nessa vida, vou doar a cama, beleza, aí doava a cama, na mesma hora, bota para dentro. Então ela recebia várias camas, mas não saía da cadeira para poder continuar as doações, entende? Então isso é uma pessoa que é santa, que consegue fazer um caminho diferente. Então, na proposta do Evangelho, que continua aqui, vai dizer Kardec, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Não há como você, sem trabalhar, desenvolver inteligência. As habilidades são criadas, a inteligência é dilatada a partir do trabalho. É no trabalho diário que você desenvolve habilidades, é no fazer diário. Quem ficaria numa cama deitado o dia inteiro, o que é que aconteceria com os corpos? Atrofiava-se os membros. Tanto que a gente tem que trabalhar, mesmo os pacientes hemiplégicos, os pacientes paraplégicos, tetraplégicos, nós fisioterapeutas, que eu também sou, trabalhamos com a perspectiva de que ele pode voltar a andar. Então a gente tem que trabalhar o músculo, fortalecer aquele músculo, mesmo que não seja um movimento voluntário, para deixar o trofismo, ou seja, a massa muscular minimamente preservada, para que se o homem voltar a andar, como muitos a gente conseguiu, Carol também é fisioterapeuta, a gente via na cama que ninguém mais tinha certeza que o fisioterapeuta, da alegria de viver, de voltar a andar, o velhinho subia e começava a andar, e aí de repente, tá vendo? Se não tivesse trabalhado a musculatura que estava íntegra, como é que ele teria força para sustentar aquele corpício, naquela perninha que virou um cambitinho? Então a gente trabalha na perspectiva da prevenção secundária, para que quando volte a andar, ele possa deambular com mais leveza. Então é óbvio que a gente precisa trabalhar músculo. Se você não trabalha o músculo, eu faço academia 3 vezes, estou aqui um bagaço, uma sucata, a gente fala na academia, 50 anos, eu tenho meio século de vida, meio século, e cada dia mais a janela é ladeira abaixo, o peito está caindo, feito peito de velho, eu estou precisando usar talvez um sutiã, eu estou com uns pneus aqui, que é uns pneus maior do que pneu de caminhão, que dá até para fazer suporte de braço, meu pneu, ou seja, se eu quiser saber um suporte que eu tenho aqui, para apoiar nesse pneu, eu estou ficando barrigudinho, estou ficando flancudo, porque por mais que eu faça atividade física, não tem jeito, é inexorável o processo de envelhecimento. Mas a gente sabendo disso, a gente precisa fazer com que haja menos perda de massa muscular, a chamada sarcopenia. Para evitar que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Tudo que é velhinho que está aqui, eu também sou já um velhinho futuro, 60 anos é velho no Brasil, mas a gente precisa exercitar, se mover, se movimentar para que o músculo não atrofie. Porque se você fica assim, você não vai deambular, ou seja, não vai andar, vai ficar acamado, vai abrir escara e vai infecção urinária e vai a óbito. O movimento, a vida é trabalho, é movimento. Então, movimentar músculo, que eu estou dando exemplo, se eu não malho uma semana, eu perco o músculo que eu ganhei. É incrível. Eu malho uma semana, 2 semanas, aí vejo o bíceps subir, o tríceps subir, poxa, bração bonitinho, tá, o velho tá ficando com o braço bonito. Perna não sai nunca, é perna de sabiá, nunca cresce. Minha esposa malha, a perna fica desse tamanho, porque tem uma genética de perna linda, mulher. A minha não sai de lugar. Eu malho, a perna fica um sabiazinho só. Aí de repente, quando eu vejo o braço crescer, eu digo, vou parar. Aí vamos supor que eu pare, 2 semanas, gripei, fiquei com um problema, não malho. Quando eu volto, tá tudo atrofiadinho, tudo mirradinho. De que trabalho hercúleo a musculação. Não mantém nunca, você perde. Se você não treina, não dá sobrecarga, você perde o que ganhou. Por isso que não pode parar. Assim é o trabalho. Quando você se permite o ostracismo, ficar ali naquela inação, na inércia, numa cama, aquilo vai tomando você e vai tirando o movimento. A vida é movimento. Então levanta. Como diz Divaldo Franco, quem tem depressivos em casa, bota as camas de pé, porque o depressivo adora uma cama, não pode ver uma cama que se estoura, bota tudo de pé, pega as cortinas e abre as cortinas da casa para a luz do sol adentrar o lar, bota para ele pegar uma enxada e manda capinar o terreno, que não há quem mantenha uma depressão com a enxada na mão, capinando. Eu nunca fiz isso, é tão pesado, que eu tenho uma horta lá em casa e eu fico com minha esposa diz, só tirando onda de gatinho. Eu pego a sementinha, meu trabalho é menor, boto no copinho, um alfacezinho, a rúcula, acho lindo uma horta, mas vai cuidar de uma horta, meu irmão, só Jesus na causa. Aí eu boto um negocinho, eu digo, ô Deise, minha esposa que é mais da agricultura, porque ela é filha de agricultores lá do Rio Grande do Sul, pais que viviam de agricultura de subsistência, pobre, que fazia o próprio jardim para manter a alimentação da família. E essa origem dela faz com que ela volte a ter contato com a terra de um outro lugar, que eu não tenho, eu não tinha, eu tive outras encarnações.
eu fui dono de terra, fui senhor de engenho, mas nessa encarnação até um espírito benfeitor disse uma vez para mim, há 28 anos atrás, meu filho, quando eu não era espírito engajado, numa mediúnica de domicílio, nunca esqueças o contato com a terra, viestes para o trabalho intelectual, não esqueço, a comunicação mais incrível no meu início de jornada no mundo espírita, nunca esqueças, filho, o nome dele é Antônio Arcanjo, a médium vidente dizia que era um hindu, grandão, eu sou alto, tenho 1,88 m, maior do que eu, com um turbante daqueles hinduístas que estavam comigo, era um dos meus benfeitores, eu não vi ninguém, eu não vejo ninguém, acreditei que a médium me disse e a comunicação que ela deu, ele olhou, meu filho, nasceste para o trabalho intelectual, mas não esqueças do contato com a terra, sempre que puder, vai até a terra, vai até o chão, coloca a sua mão no chão, no solo, para que ali você possa cultivar as sementes, para o novo renascer do homem que está surgindo. Isso marcou minha vida, só que eu fiquei sempre buscando, eu não quero ir para o interior, eu não gosto de ficar longe da capital, fui morar em Simões Filho, num condomínio fazenda, próximo da cidade, 25 quilômetros, vim de lá agora, e eu vivo rodeado de verde, de animais, e aí tem uma horta, a horta para dizer, fizemos a plantação, botamos lá todo dia os pimentão, eu sou tão ignorante, gente, aqui para nós, não diga a ninguém não diga a ninguém não, minha esposa se acaba de rir comigo, porque tem uns abacaxi subindo, e eu achava que o abacaxi era debaixo da terra, eu digo, Deise, cadê esse abacaxi, vamos puxar, eu queria puxar aquele negócio, pensando que o abacaxi é seco, batata doce, que inhame, aipim, eu sei, gente, pelo amor de Deus, mas porque eu vi aquelas cabeças do abacaxi saindo, eu achava que eu puxava e saía o abacaxi do chão, eu falava, pelo amor de Deus, aí eu falei, e o pimentão? Desde eu pensava que o pimentão era dentro, não, está saindo o pimentão aqui, amor, aqui fora, o pimentão, eu estou tiro onda, eu uso o Deise que cultiva, contrato os meus jardineiros, para poder fazer a enxada, abrir buraco, eu vou lá e jogo só o substrato, joga a terra, deixa eu jogar, gente, para filmar, para sair na mídia, né, que eu sou retardão, aí pego o carrinho de mão, aí jogo a terra vegetal, poxa, Flávio está plantando, mentira, planto mais ou menos, agora colher está sendo maravilhoso, aí vou lá pegar uma rúcula, eu vou lá, corta a rúcula, poxa, não precisamos comprar alface, rúcula, essas coisas assim, né, legume não, folhas é o que, legume? Hortaliça, não precisa estar comprando, a gente vai lá no quintal, pega aquilo, então esse trabalho do contato com a terra, que é o que eu dizia de ser Augusto, que também faz isso o tempo todo, ele já é um sábio, porque anda em contato com a terra o tempo todo, ontem ele trabalhando, cortando aquele negócio, fala rápido para não chorar, ele cortando aquele negócio lá, ele parece, Augusto, como é que está esse senhor, está trabalhando, isso, ele falou, sim meu filho, e aí trabalho não mata ninguém não, senhor Flávio, trabalho não mata ninguém, o que mata é o maltrato, eu não sabia disso, é uma frase que vocês devem saber, trabalho não mata ninguém, o que mata é o maltrato, não é isso? O que mata é o maltrato. Aí aquilo foi uma sabedoria que me pegou no coração, de meu Deus, aí eu botei na internet, gente, esse é Augusto, disse que o trabalho não mata ninguém, quem mata é o maltrato, e eu digo, senhor, e ele estava almoçando, eu vi ele almoçando, eu fui escondido de bicicleta, eu fico falando com jardineiros, eu gosto de falar com gente humilde, eu gosto dos humildes, não é que eu tenha nada contra os ricos, não, mas eu sinto, no meio da humildade, eu posso exercer um pouco também da minha humildade, talvez ficar menos arrogante, menos prepotente. Então os peões estão comendo, eu fico lá vendo as quentinhas dele, e ontem foi uma quentinha bem agradável, que eu comi também quando eu fui morar lá, porque eu não tinha empregado, e minha esposa, se vira aí, faça sua comida, porque eu não faço comida, eu ligava para o cara que fornecia a quentinha para os peões, e ele me trazia minha quentinha, me deu uma saudade daquele feijão tropeiro, daquele frango assado, e ele estava ontem comendo, era um churrasco ontem, era uma calabresa, e seu Augusto lá com 78 anos, eu fui lá escondido, ele se esconde, ele fica no cantinho, numa mesa bem reservada, eu falei, cadê ele? Quero ver onde ele come, não, ninguém vai porque ele fica escondido, eu fui de bicicleta atrás do lugar que ele fica, fui lá, seu Augusto, ele, diga meu filho, tem uma banana aqui para o senhor, seu Flávio, eu digo, não quero não, só quero ver o senhor comendo, tipo apreciando aquele senhorzinho, comendo a comida, eu digo, seu Augusto, não vai comer calabresa não? Ele, não, seu Flávio, a natureza não desce quando é cru assim, eu digo, seu Augusto, o senhor está com tempo, eu não desce, eu tenho que ser bem, porque o que é cozido tem que ser cozido para mim, e o que é assado tem que ser bem passado, eu digo, ô seu Augusto, o senhor não fala não, eu não falo nunca, eu não gosto de incomodar ninguém, aquilo me tocou profundamente, fiquei doido, como é, o senhor está comendo esse tempo, toda essa quentinha assim, com essas carnes que vem, ele guarda a carninha dele, bota na quentinha para levar ele mora no galpão da obra lá, é um quartinho, só tem uma cama para ele deitar, eu tenho uma grelha lá, grelha é aquele negócio, né, que você bota ali e com carvãozinho ele assa aquilo ali, deixa a calabresa de meio-dia mais torrada, para ele comer de noite, aquilo me cortou o coração, eu digo, não dá para mim não, liguei pro cara da quentinha, falei com o rapaz, olha meu velho, ele gosta de mim, que ele me fornecia quentinha, você sabe que o seu Augusto, ele está comendo aquilo meio cru, meio mal passado, porque ele não come, ele guarda,
Eu não sabia, ele é meu amigo, há 4 anos que eu forneço quentinha para ele nunca me disse isso, ele não gosta de dar trabalho, então já sei, pode mandar a cozinheira com dele, botar escrito na quentinha, de seu Augusto, passe bem passado, porque o velho está comendo só arroz, feijão e salada, e não come carne porque vem crua, porque ele é incapaz de pedir a pessoa para dizer, olha, dá para passar um pouquinho mais, que negócio que foge da minha compreensão, eu vou ficar comendo carne crua, para não falar com o outro, olha amigo, passa essa carne melhor aí, viu velho, que não dá para mim não, isso não desce não, ele não, comer há anos, para não dar trabalho ao outro, meu Deus, que lugar. Então viver com esses homens que têm essa humildade enriquece a gente no potencial e está lá trabalhando com 78 anos, ganhando talvez um salário mínimo, vivendo na extrema pobreza, alegre com a hortinha dele, pitando a pitanguinha dele, a cerolinha dele, que ele tem uns cantinhos lá que o dono da obra permite que ele tenha um cantinho para ele cuidar das coisinhas dele. E é um homem que vive da terra e que está ali, trabalha de 7 da manhã até 5 da tarde, ou de 8, eu não sei, para não estar falando aqui de trabalho escravo, né? Acho que é trabalho normal, porque eles são regulamentados. Mas trabalha no horário de trabalho que tem que trabalhar, porque eu não trabalho de manhã, eu não sei muito que hora começa o trabalho de manhã. Que hora começa o trabalho de manhã? É 8 horas? Porque não é de Deus para mim trabalhar de manhã. De manhã para ficar na roça, lá no condomínio, curtindo a vida. Trabalho para mim agora, eu saio daqui, ó. Daqui a pouco, já vou sair, já vai acabar, vou para a sala atender, de 4 até 9, me mande trabalhar de tarde e de noite, mas não me mande atender de 8 horas da manhã nem 7 da manhã, não é de Deus. De manhã é para acordar, para meditar, é para eu estar comigo mesmo, é para eu estar com minhas naturezas, é para eu estar na minha rede lendo o livro. Agora de manhã cedo, acordar 7 horas, para atender pessoas, pegar BR, vai Flávio, e pi, eu ia morrer, eu ia desencarnar, eu ia chegar na sala agoniado, eu sei que tem que ter pessoas que façam isso, alguém tem que trabalhar, né gente? Todo trabalho dignifica o homem, não é isso? Mas você pode também escolher trabalhos que sejam mais adequados ao que funciona para cada um de vocês, entenda, ouça gente, vinha, já vai terminar, vocês podem escolher trabalhos que funcionem para vocês. Eu, quando atendi domicílio meus velhos, eu colocava os velhos do meu jeito. Eu digo, não, que nada, está na casa de senhora 8 horas da manhã, Carol sabe disso. Não vou não, mande Carol. Vai outro que está aí, Vitor, pode atender. Mas eu quero o senhor. Eu digo, não, eu sou a partir de 10 da manhã, 11 da manhã, que eu não vou estar na casa. Mas é a hora da minha novela. Não, eu que faço horário. A senhora está em casa o dia inteiro, tirando onda de gatinha, aí quer me regular. 3 horas não pode, porque vale a pena ver de novo. Se for 5h30, vai começar a novela das 6. E eu vou ficar nessa agonia, eu trabalhando feito um louco na casa dos outros, para ficar me enquadrando nesse horário. A senhora não pode me facilitar, viu? Não, minha velha, não dá para mim não. Ela não, aí ficava comigo, porque eu conduzia os velhos a ficar do jeito que eu quero, não do jeito que eles querem, porque velho nada mais é do que a pessoa que adulteceu e ficou velho. Eu posso me tornar um velho arrogante e vou querer ditar as regras, então eu faço com que trabalhe a humildade do velho. Olha, agora está na hora de o senhor renunciar, quer o meu trabalho? Tem que ser assim, eu vou chegar aqui qualquer hora da tarde, de 2 às 18. Tudo bem então. Se eu aparecer 3, é 3. Se eu aparecer 4, é 4. Eu não quero ficar esquentando minha cabeça, um estresse que já é a vida, para estar correndo para chegar na casa da véia, 3 horas, que a véia vai tomar café 4, 3 minutos. Não, a véia é segura. Não dá. Ela está rindo porque ela sabe como é, ela sabe que é o sofrimento. Eu não sou hoje só fisioterapeuta, hoje também eu sou psicoterapeuta, então eu trabalho no meu consultório. Então não é mais esse perrengue de estar no domicílio, chegando para fazer. Mas para finalizar, que o tempo já se vai, chegou ao final, eu diria para vocês que o trabalho sempre será aquilo que vai fortalecer as vidas de vocês. Se vocês buscarem se conectar com a proposta do que o Cristo traz, nessa máxima que o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, vocês terão como gozar de um estado de pacificação dentro da dinâmica que a vida vai nos impondo. Todas as vezes em que vocês sentirem-se acamados ou discriminados, exercite a força do trabalho, pegue os exemplos de seu Augusto, pegue uma enxada, vá capinar um terreno, vá gerando movimento na vida de vocês, porque o universo está observando tudo o que acontece, o universo leia-se Deus, e vai dizer, esse filho quer produzir, ele está se colocando a serviço, e certamente vai aparecer aquilo que vocês precisarão para desenvolver as habilidades que vocês precisam, passando por períodos às vezes difíceis, sem nenhuma remuneração, mas até o ponto que não chega a remuneração, se coloquem como servidores da seara do Cristo, sem remunerar-se, e automaticamente abre-se uma porta, abre-se uma oportunidade, e nunca esquecendo de pedir sempre, mas não esqueçam de bater na porta e de buscar, porque sem esse caminho não há como a realização chegar, e assim o trabalho vai viver longe de vocês, e vocês não poderão gozar da tão sonhada esperança de dias melhores, através do labor, da força do seu trabalho, para construir, quem sabe, um mundo melhor. Muito obrigado a todos e muita paz.
Queremos agradecer ao nosso palestrante, o Flávio Guilherme, pela sua tão esclarecedora e tão edificante palestra. E queremos convidar os médicos assistas pela caridade que tomem posição de fala. Tá certo lá, né? Tem que dar até 50, né? 10 minutos antes. Correto? Eu agradeço. Eu vou ter que dar aí. A música aí. A casa do caminho, aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz, a luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E é uma vida para sempre. Amado Mestre Jesus, somos gratos, Senhor, por vossa presença. Somos gratos, Senhor, pela presença dos bons irmãos de Deus. Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que não puderam vir. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que não tiveram o desejo de vir. Senhor, abençoe o nosso palestrante, conservando a sua sensibilidade edificativa. Senhor, dai sustentação aos nossos irmãos trabalhadores. Senhor, abençoe todo o nosso país, abençoe a toda a humanidade. Inspira-nos, Senhor, a entender e compreender que o trabalho edifica toda a nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Tchau, pessoal.